Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente do terceiro Simpósio Internacional de Transformação Digital do Hospital Moinhos de Vento. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business, que é um portal de notícias focado em gestão no setor da saúde e também é canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. A gente está recebendo Alan Orefse, gerente comercial na Highland. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, o impacto real dessa tecnologia, né? E para começar, para a gente esquentar aqui a nossa conversa, queria saber, na sua visão, qual o panorama que a gente tem hoje da transformação digital no setor da saúde e quais os principais gaps que você identifica? Essa é uma excelente pergunta. A gente hoje encontra já muitas instituições e muitas organizações de saúde que já iniciaram esse processo de transformação digital. O Moinhos é um grande exemplo disso. Acho que a gente tem aqui muitas coisas aplicadas, mas acho que a grande disparidade que a gente tem nas instituições de saúde no país todo nos levam a ter gaps bem profundos, como você falou. Então a gente tem, acredite em mim, ainda localidades, algumas cidades, alguns municípios que sequer têm um prontuário eletrônico, então que ainda fazem um prontuário no papel. Como é que a gente vai falar de transformação digital para uma organização como essa? Então, o Brasil ele tem essa discrepância socioeconômica e acho que gera um grande gap disso. A gente tem grandes iniciativas, mas mesmo em grandes instituições e talvez que ainda tenham um poder financeiro constituído, ainda enfrentam dificuldade na transformação digital. Então a gente vê ainda um setor muitas vezes conservador com isso, ainda seguindo os protocolos e os modelos antigos, mas sem dúvida com muita vontade de mudar. E acho que a gente passou por uma etapa bastante complexa na pandemia que trouxe a necessidade da mudança, mas ao mesmo tempo apontou as deficiências dessa mudança, porque a gente investiria na transformação digital ou a gente investiria em um novo tomógrafo para avaliar. Então, é um setor que ainda tinha muita deficiência financeira nesse sentido. Então, é essa discrepância que a gente encontra hoje no mercado. É um cenário ainda muito híbrido, perto do que quando a gente compara, evidentemente, se a gente comparar com os benchmarks americanos, a gente vai ver que estão todos muito mais preparados, mas eu acho que é um setor em evolução, que está investindo muito mais agora e compreendendo o valor que essa transformação traz. Mais uma vez, não só na questão financeira para a própria instituição, mas também no cuidado do paciente e no que a gente pode entregar no final da jornada para ele. A gente tem conversado aqui, né, com os convidados que a gente recebeu. A transformação digital no setor da saúde, ela é muito morosa, ela é lenta, porque é um setor muito complexo, muito regulado. Sem dúvida. Né? Mas eu queria que você destacasse aqui para gente, da sua experiência, do que vocês têm feito, quais iniciativas de fato já mostraram um resultado real, um resultado concreto, que fez de fato diferença naquela instituição, que melhorou o desfecho clínico de repente? O que você pode contar para a gente? Legal, não é uma boa pergunta. Eu só queria até fazer um ponto Claro. sobre a sua fala inicial, que é a questão de ser um segmento bem regulamentado, e de fato é. Mas se a gente olhar para um segmento financeiro no Brasil, a gente vai ver que também é um segmento regulamentado, super super regulado, e é um segmento que está anos-luz de tecnologia do segmento de saúde. Então eu acho que também vai um pouco além só da questão de ser regulamentado. É claro, é um setor difícil, mas eu acho que tem outros pontos aí. Com relação a isso, acho que a gente já viu muitos cases, e aí eu vou contar um publicamente. Depois fica aí meu convite para vocês conhecerem o ator desse aí. A gente tem um vídeo publicado sobre um case muito bacana que a gente fez na Santa Casa da Bahia, que acho que vai até o oposto de entender que só grandes instituições com grandes poderio financeiro podem fazer isso. A Santa Casa da Bahia passou por alguns anos atrás um processo de certificação RIMS, e a gente apoiou eles com toda a questão de transformação digital com algumas plataformas. E aí lá a gente conseguiu alguns cases interessantes. Então, por exemplo, foi a questão de redução do tempo do recebível. Então, entre o tempo de eu fechar uma conta médica parcial ou total e receber aquela conta, a gente conseguiu diminuir esse tempo em um dia.
Sim. melhorando processos de efetivação desse pagamento. E aí é um case real, é dinheiro entrando um dia antes de uma instituição que pode movimentar, que pode ter benefícios com aquele poderio. E lá também a gente viu uma diminuição muito grande na questão de papel. Então, no uso de papel, e que certamente oferece, mais uma vez, a questão financeira, mas também a questão assistencial. Quanto menos burocracia eu tiver, mais rápido eu vou ter meu paciente atendido. A Covid trouxe uma outra coisa maluca pra gente também, né? O prontuário entrava também em quarentena, né? O papel, ele era meio físico de contato. Então ele também acabou afetando isso tudo. O Santa Casa da Bahia é um case interessante que a gente tem outras grandes instituições no país, né, que usam as nossas soluções, mas acho que materializando desde um Sírio, que é um hospital de ponta, de excelência, que usa uma solução como essa, a gente vê a Santa Casa também do outro lado fazendo isso. E eu acho que é essa grande beleza da transformação digital, que ela pode ser aplicada tanto para uma instituição grande quanto para uma instituição que tenha seus recursos limitados. Vocês são parceiro do Moinhos? Somos parceiros do Moinhos, sem dúvida. O Moinhos é um super exemplo também. O Moinhos tem também algumas soluções nossas aí trabalhando nessa questão de transformação digital de maneira ampla também. E você gostaria de destacar algum resultado aí que vocês já conseguiram conquistar por conta de alguma solução? O Moinhos a gente tem uma solução que está voltada não só para o prontuário, para receber os documentos, mas também para o processo de pagamento e etc. Então, eu não sei te dizer precisamente quais são os KPIs que a gente tem aqui exatamente disso, mas certamente tem benefícios também, não só financeiros, mas como eu falei para você, assistencial, vinculados a isso. Perfeito. E na parte de cibersegurança, né? A segurança da informação é um dos grandes desafios do setor. Eu queria saber como que vocês cuidam dessa área e quais são as principais dificuldades hoje. Super. E ainda mais, aí volta para o nossa conversa inicial, ser um setor super regulado, um setor que independente da LGPD, que é uma lei até nova para nós nesse sentido, mas já tinha uma regulação muito grande. Hoje a gente tem um dado público de saúde vazado, é super complexo, é uma preocupação. Então as soluções que a gente tem hoje, elas são comply, por exemplo, que a gente chama de HIPAA nos Estados Unidos, então existe uma grande preocupação com relação a isso. E eu acho que essa preocupação ela só aumenta à medida que a gente vai para tecnologias mais novas. Então hoje, quando a gente fala de uma oferta em cloud, em SaaS, que é uma oferta em nuvem, a preocupação é muito grande. Então, toda a questão de como a gente trata esse dado, desde uma criptografia simples do dado, até quem tem acesso e perfil de acesso àquele dado é importante. Evidentemente, quando a gente fala uma solução como que a gente tem, que é ampla, que desde o recepcionista até o médico ou uma pessoa de uma área administrativa, de retaguarda, como contas a pagar, tem acesso, a gente tem que permissionar esses acessos com as devidas restrições. Então, evidentemente, o Alan não tem que ter um acesso a um dado clínico de nenhum dos pacientes, não faz sentido, né? A menos que eu tenha efetivamente uma função clínica. Então, é dessa maneira que a gente faz. Primeiro, a gente tem toda a segurança física em um data center, a gente tem a segurança lógica para evitar toda a questão de cyber e das pertinentes regulações que a gente tem para um data center, até a questão de permissionamento, quem pode e quem deve acessar a informação e quando. Então, algumas soluções que nós temos, por exemplo, que compartilham imagens médicas, permitem que a gente anonimize essas imagens antes de compartilhar. Então eu nunca vou compartilhar uma imagem sua com seu nome. Eu vou compartilhar uma imagem para uma segunda opinião, por exemplo, anonimizada, chamando de Catarina Johnson. E aí eu consigo compartilhar essa imagem sem ter um comprometimento de dados pessoais, que para nós é super complexo e na área de saúde muito mais ainda, porque a gente tem um cuidado para ter aí. Alan, você participou aqui do simpósio, você palestrou, mas também assistiu várias sessões. Queria saber o que mais te chamou a atenção, o que mais saltou os olhos, o que ficou de mais relevante para você. Muito bom. Eu acho que o simpósio ele teve muitas coisas boas, né? Desde a primeira sessão que a gente teve com o Fernando, falando um pouco de IA também, né? Que eu acho que 80% das pessoas falaram de IA, não tem como a gente fugir desse assunto. E muitas coisas que ele falou batiam até um pouco com o que eu falei depois, isso foi bastante interessante. Mas eu particularmente gostei muito da sessão que a gente teve sobre educação. Me surpreendeu bastante, talvez até por conta
do preconceito que a gente tem quando a gente fala de tecnologia, é só IA, é só high-tech. Fazer questão de educação é fundamental. E acho que 2 pontos me chamaram bastante atenção. Um painel que a gente teve inicial sobre isso, onde se discutiu muitas coisas. Gustavo, salvo engano, colocou bastante conteúdo. E o doutor Nazi, daqui também, que eu acho que me chamou bastante atenção, conhecimento profundo. Gostei muito desse ponto, né? A gente tem um preconceito também, de novo, que a classe ou até a questão etária com relação à tecnologia, e já demonstrou completamente o contrário. São pessoas que conhecem muito disso e que têm isso, e que trouxeram uma lucidez para esse assunto muito grande. Então, acho que isso me chamou mais atenção, porque fugiu um pouquinho da tecnologia. E eu estava preparado para ouvir só tecnologia. Sim. E ouvir pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que, no fim do dia, afeta todos nós, né? E nós temos um lema dentro da organização que a gente diz que as nossas tecnologias têm que impactar a vida de pessoas positivamente todos os dias, senão elas não têm sentido de existir. Sim. E aí, quando a gente ouve que as pessoas estão preocupadas com pessoas, isso faz muito sentido para nós e isso me chama a atenção. Sim, é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui nas conversas, é que tudo começa das pessoas, né? Exato. Porque sem as pessoas, sem o pessoal da assistência, sem o pessoal do administrativo, nada vai para frente, porque elas não fazem nada sozinhas, elas precisam ser comandadas, manipuladas e sempre da maneira correta, da maneira mais segura, né? Então acho que isso casa muito com o que você falou. A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria saber, na sua visão, quais as principais tendências que o setor da saúde vai ter nos próximos 5, 10 anos e que o pessoal que está assistindo a gente precisa estar atento e olhar com um pouco de carinho e cuidado para o que vem por aí? Tá bom. Mais uma vez, olhando um pouquinho no que eu conheço bem, a gente vê a IA entrando e permeando tudo, não tem como a gente não ter isso. Mais uma vez, acho que passou desse estágio já de hype, é uma tecnologia já consolidada. O grande ponto é como a gente, de fato, inova trazendo essa IA. E aí, mais uma vez, gerando impacto para os nossos negócios, para os nossos pacientes, para quem vai usufruir disso tudo. Acho que a tendência é a amplitude disso, cada vez mais a gente ter a IA aplicada. Não a IA naquele sonho robótico que todo mundo tem, né? Que a gente, talvez, há anos atrás já projetasse para esse ano um carro voador e um robô falando com a gente, mas a IA, de fato, aplicada ao nosso negócio. Então, um atendimento específico, a gente já viu casos muito legais desse tipo de coisa, a IA sendo cada vez mais usada para esse tudo. E é claro que na contramão de quando a gente teve a implantação, por exemplo, dos prontuários eletrônicos, que a gente ouviu muita gente falar, o médico parou de olhar para a gente para olhar para uma tela. Sim. Acho que agora, com essas tecnologias novas e com tudo que está acontecendo, a gente vai ter mais uma vez o cuidado do profissional de saúde com a pessoa e sem se preocupar com a tela. Então, eu acho que isso é uma coisa que a IA vai promover. Eu acho que esse é o futuro. O futuro é a gente ter a IA por trás disso tudo, né? Então, a gente já vê tecnologias hoje que são capazes de ouvir conversa, ao mesmo tempo que ela vai absorver aquela conversa que a gente está tendo e filtrar coisas importantes. Então, se a gente está falando de como foi nosso final de semana, isso não me interessa para uma questão clínica. Mas a hora que eu falo que está com uma dor de cabeça, me interessa para uma questão clínica. Então, isso tudo acho que é muito bacana, que a gente vai ter, mais uma vez, o cuidado do contato, sem se preocupar muito com eu ter que ir lá e preencher dados. Talvez isso eu acho que é o futuro, e eu acho que é onde a gente vai chegar com esse tipo de tecnologia. E aí, como você falou, o que eu acho que a gente tem que se preocupar é cada vez mais em não só olhar uma aplicação por aplicação de qualquer coisa, e sim olhar uma aplicação que está vinculada a uma mudança estrutural que a gente quer promover, seja ela, mais uma vez, financeira ou clínica, que eu acho que é o de fato a gente vai ter. Muito obrigada, já de Eu que me agradeço. antemão. Queria só que você encerrasse aqui para a gente, deixando uma mensagem para quem está nos assistindo. Acho que com esse olhar de que a tecnologia, ela de fato tem que trazer impacto real, concreto, não é o fim, é o meio para se conseguir determinado resultado ou resolver determinado problema. Fica à vontade. Eu acho que eu volto então no ponto que a gente falou muito e muitas pessoas falaram, que tudo está baseado no tripé, né? Que é o famoso PPT, que são as pessoas, os processos e a tecnologia. A transformação digital ou uma inovação, ela só vai ser aplicada se eu tiver esse tripé funcionando, se eu tiver as pessoas certas
e às vezes as pessoas certas têm que ser identificadas, Sim. as pessoas capacitadas para fazer aquilo, os processos adequados, porque a tecnologia ela não substitui os processos, e a tecnologia correta aplicada àquilo. Com IA ou sem IA. A gente tem que lembrar que somos seres humanos inteligentes de qualquer jeito. Sim. Então a IA vai fazer parte disso para facilitar a nossa vida. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que quem comanda essa IA somos nós. Então é isso, eu acho que a gente não tem que ter medo do novo, a gente tem que enfrentar o novo, mas sempre com aquela cautela de que isso tem que ter de fato algum impacto real, senão não faz sentido. Muito obrigada mais Obrigado a uma vocês vez. mais uma vez, obrigado pelo convite. E a você que está nos assistindo, muito obrigada. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu te vejo no próximo episódio.